Olá, queridos. Vamos continuar a videoaula referente à aula do dia 4 de março. Eu dividi em 2 vídeos, 2 quadros, e vou continuar a resolver exercícios para dar exemplos para vocês poderem fazer depois os exercícios que já estão até nesse quadro propostos ali. Então, eu selecionei página 108, exercício 35, letra A, que pede para fazer o gráfico da função f de r em r, dada por y igual a x2 menos 6x mais 8. Lá no nosso início, quando nós começamos a ver a função do segundo grau, ou chamada função quadrática, eu disse para vocês que para poder fazer o gráfico sem ser chutando valores para o x, tinha uma técnica que era infalível. Independente de se a função tem raízes ou não, independente do que seja, eu tenho que achar o vértice da parábola. Então eu começo achando o x do vértice. Olha lá, x do vértice, a fórmula é menos b, o b é menos 6, menos b sobre 2 vezes o a, que o a é 1. Então vai dar 6 sobre 2, 3. Pego esse 3, coloco mais ou menos no meio da tabela. Faço uma tabelinha, ó, x e y, boto 3 no meio da tabela e aí pego esse valor 3, 2 valores antes e 2 valores depois. Ou seja, antes do 3, 2 e 1, depois do 3, 4 e 5. Pego esses valores todos e substituo no lugar do x. X igual a 1, fica 1 ao quadrado, 1, menos 6 vezes 1, 6, 1 menos 6 dá menos 5, mais 8, 3. Pego 2, 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, 12. Então, 2 ao quadrado vai dar 4, menos 12 dá menos 8, mais 8, 0. Boto agora o 3, dá 9, menos 18 que dá menos 9, mais 8 dá menos 1. E aí, olha só, ao redor do vértice, um valor antes, um valor depois, se no 2 deu 0, no 4 vai dar 0 também, porque a distância entre o 2 e o 3 é a mesma do 3 para o 4. Então aqui, ó, vai repetir o 0 e 0 e vai repetir o 3 e 3. Aí é só marcar os pontos. Marca o ponto 1 com 3, 2 com 0, 3 com menos 1, que é o vértice, 4 com 0 e 5 com 3, que é esse ponto aqui, e marco a parábola. Veja que essa função tem 2 raízes, 2 e 4, que são os valores de x que tornam y igual a 0. Mas não precisa ter raiz, não precisa saber raiz. A função pode até não ter raiz, como nós vamos ver no exercício 37, letra B, ela não corta o eixo x, olha lá. E eu vou conseguir fazer o gráfico da mesma maneira, achando o x do vértice primeiro. Então vamos lá. Na letra B, a função é dada por essa equação. Y igual a menos 2x2 mais 4x menos 5. O que eu fiz? Mesma técnica. Achei o x do vértice, que é menos o valor de b, o b é mais 4, sobre 2 vezes o a e o a é menos 2. Ficou menos 4 sobre menos 4 dá 1. Como o x do vértice é 1, eu usei o x do vértice 2 antes e 2 depois, ou seja, antes do 1, 0 menos 1, depois do 1, 2 e 3. Ou seja, é o x do vértice quem dita os valores do x que você vai utilizar. E aí fiz a mesma coisa, peguei o menos 1, substituí aqui, fiz a conta, deu menos 11. Peguei o 0, substituí no lugar do x, deu menos 5. Peguei o 1, substituí no lugar do x, deu menos 3. Como a distância do 0 para o 1 é a mesma do 1 para o 2, se aqui deu menos 5, aqui vai dar menos 5. Se aqui deu menos 11, aqui dá menos 11. E aí é só marcar os pontos. Olha lá. Menos 1 com menos 11, o ponto está aqui. 0 com menos 5, está aqui. 1 com menos 3, que é o vértice. 2 com menos 5 e 3 com menos 11, que o ponto está aqui a parábola. Voltada para baixo, ó, o a é negativo. Cortando o eixo y no menos 5, que é o c. Ó, a de cima, eu nem marquei onde ela corta o eixo y, mas seria no 8. E o a é positivo, ela está para cima. Ok?
Dois exemplos, então, de como é que a gente pode fazer o gráfico de uma função do segundo grau de forma infalível. Primeiro, se acha o x do vértice. Aí eu escolhi também, na página 109, uma questão que é o inverso. Na verdade, na página 109 a 39,40, ele vai dar o gráfico e vai pedir algumas coisas que a gente tira de informação do gráfico. Então, na 39, o gráfico é um gráfico fictício. Ele fez o gráfico de uma parábola, não deu os valores das raízes, não falou nada sobre esse valor. E aí, olha só, como eu sei que a função é y igual a ax2 mais bx mais c, ele quer nessa questão os sinais do a, do b, que a gente vai ver, e do c, tá? Como é que eu descubro? Primeiro, como a concavidade, a abertura, está voltada para baixo, o a é negativo, ou seja, o a é menor que zero. O a foi fácil. Aonde é que está cortando o eixo y? Está cortando o eixo y na parte positiva do y. E onde corta o eixo y é o valor de c. Então o c também é positivo. Agora, o b não dá para ver no gráfico. O que eu fiz? O x do vértice, ó, esse ponto aqui é o vértice da parábola, que nesse caso aqui é o ponto de máximo, que é o ponto mais alto. O x do vértice está na parte positiva do x. Então eu botei assim, x do vértice é positivo. Como é que a gente calcula o x do vértice? A fórmula é menos b sobre 2a. Então fica menos o b, que eu não sei o sinal, sobre 2 vezes a. O a eu já sei que é negativo, ó, o a é menor que zero, porque a parábola está voltada para baixo. Então 2 vezes a eu botei 2 vezes um número negativo. E eu botei que o resultado disso, que é o x do vértice, ó, menos o valor de b, que eu não sei o sinal, sobre 2 vezes o a, que é negativo. Isso tem que dar positivo, porque o x do vértice é positivo, está na parte positiva do x. Ora, então é menos alguém sobre 2 vezes um número negativo. 2 vezes um número negativo vai dar negativo. Então eu vou ficar com menos, um sinal que eu quero descobrir, sobre menos, tem que dar mais. Qual é o sinal que isso aqui tem que ter? Positivo. Por quê? Menos com mais dá menos, dividido por menos dá mais. Então esse cara aqui, que é o b, tem que ser positivo, porque aí fica menos com mais dá menos, sobre menos dá mais. Descobrimos o sinal do a, do c e do b. 40, letra A. Aqui ele te dá a parábola, te dá algumas informações sobre essa parábola e que é os valores do A, do B e do C. Essa é a mais trabalhosa. Olha só, o C nessa questão ele já nos deu, então já facilitou um pouco. Porque onde corta o eixo Y é o valor de C, então C é menos 4. Então eu já botei Y igual a x2 mais bx e no lugar do C já substituí por menos 4. E ele nos deu as duas raízes da função, ou zeros da função, menos 2 e 1. São os valores de x onde a parábola corta o eixo do x. Menos 2 e 1. O que são as raízes ou zeros da função? São os valores de x que quando eu substituo no lugar do x, o y vira zero. Então eu botei aqui, ó, menos 2 é uma raiz. Substituí o menos 2 no lugar do x, aqui e aqui, vai ficar a vezes menos 2 ao quadrado, mais b vezes menos 2, menos 4, isso vai dar zero, porque menos 2 é uma raiz da função, é um zero da função. E o valor 1 para o x também é uma raiz. Então, quando eu substituir o x por 1, o resultado disso aqui, o y, tem que dar zero. Então, eu botei a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, menos 4, também dá zero. Fiz as contas, 4a menos 2b menos 4 igual a zero, e a vezes 1 dá a, b vezes 1 dá b, menos 4 igual a zero. Isso é um sisteminha, eu resolvi por adição, multipliquei a de baixo toda por 2, vai ficar 2a mais 2b, menos 4 vezes 2 dá menos 8, 2 vezes 0, 0. Somei, vai dar 6a, o 2b com menos 2b corta, menos 12 igual a 0. Passei o menos 12 para lá, deu 12, dividido por 6, o a vale 2. Peguei essa equação aqui, botei o a igual a 2, ficou 2 mais b menos 4 igual a 0. Passei para lá, fiz as contas e o b dá 2. Então o a é 2, o b é 2
e o c menos 4. Então a função é 2x2 mais 2x menos 4. Y igual a 2x2 mais 2x menos 4. Aqui estão os exercícios que vocês devem tentar fazer. Essas duas videoaulas dão exemplos para vocês fazerem esses exercícios. Um forte abraço, espero que tenham gostado.